Boa noite. Está aberta a sessão ordinária deste dia 10 de maio de 2021, às 17h30. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 14/2021 da sessão ordinária do dia 3 de maio de 2021. Ata número 14 de 2021. Aos 3 dias do mês de maio de 2021, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marlon Praz do Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Praz do Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, convidou o senhor Marcelo Ponoff, do Partido Progressista, para prestar seu juramento e assinar o termo de posse. E, em ato contínuo, o senhor presidente declarou-o empossado. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 13 de 2021, da sessão ordinária do dia 26 de abril de 2021, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Pedido de informação número 12 de 2021, subscrito pelo vereador Marlon, o qual, após delido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicação número 38 de 2021, subscrita pela vereadora Cleia, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon e Fábio fizeram uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia, e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 5 de 2021, oriundo do Executivo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 5 de 2021, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dar outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 6 de 2021, oriundo do Executivo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 6 de 2021, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito e dar outras providências, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dar outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 7 de 2021, oriundo do Executivo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 7 de 2021, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dar outras providências, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 2 de 2021, oriundo do vereador Marlon, o qual, após delido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Marlon, Fábio,
Paulo, Valdomiro, Jason e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 10 de maio de 2021, às 17 horas e 30 minutos. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após delida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 3 de maio de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Prádio Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 155/2021, oriundo do Executivo Municipal. Ofício número 155 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Assunto: relação de nome das secretarias municipais. Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste informar o nome dos secretários. A Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito, Diogo Leandro Funk. Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, Natália Cristina Scherdim. Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, Doris Elisa Oliveira Leal Lipke. Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação, Joel Pinheiro Ortiz. Na ausência dos secretários, informamos os nomes do intitulado responsável pela secretaria, respectivamente: Valdomiro Hartwig, Kátia Stark, Jardel Buch, Silvana Eriksen. Nada mais havendo e agradecendo a compreensão, subscrevo-me. Turuçu, 6 de maio de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da resposta à indicação número 34/2021. Resposta à indicação número 34 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 34 de 2021, de autoria do vereador Marlon Tadeu Prádio Centeno, os quais solicitam a reforma ou manutenção da capela mortuária. Senhor vereador, a sua solicitação para a reforma e manutenção da capela municipal já está incluída no planejamento de realizar melhorias em alguns prédios públicos. Salientamos também que, a partir do mês de maio, o prédio da capela receberá limpeza geral por um servidor semanalmente, deixando a capela em perfeitas condições de uso a qualquer dia e hora. Quanto à aquisição do ar-condicionado, o seu pedido será analisado. Turuçu, 20 de abril de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da resposta à indicação número 35/2021. Resposta à indicação número 35 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borchat. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de indicação número 35 de 2021, de autoria do vereador Paulo Renato Peter Júnior, o qual solicita a adoção de canteiros e rótulas no interior do nosso município. Senhor vereador, sua indicação é significativa. A ideia de utilizar os espaços vazios entre entroncamentos das estradas rurais é excelente. A proposta de plantar flores e árvores é construtiva, principalmente por envolver os moradores. O Executivo Municipal fará o projeto de ação e em breve dará início aos trabalhos solicitados. Turuçu, 27 de abril de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 13/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleski Krause. Pedido de informação número 13 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal de Turuçu a respeito da aquisição de uma cortina de aço galvanizado. Senhor presidente, senhores vereadores,
O vereador que subscreve este requer que seja enviado à Casa Legislativa respostas aos seguintes questionamentos, referentes ao que consta no portal da Transparência. Compra número 884 de 2021, data 12 de abril de 2021. Objeto, agricultura, centro de custos, manutenção, secretaria, despesas gerais, esmalte. Fornecedor, Donário Sampaio Souza. CNPJ 02 473 637 1000 invertido, dígito 20. Valor, R$17 mil. A. Qual a marca, especificações do mesmo, altura, largura e espessura? B. Em qual local será instalado? Eletrônico ou não? C. Existe garantia do produto? D. Foi feita licitação ou tomada de preços? Caso a resposta for sim, mandar cópia do processo. Justificativa. Justifica esse pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78B da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 5 de maio de 2021. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, só para discutir e também reforçar a questão do pedido de informação, na verdade, a gente sempre, como existe o portal da transparência, né, e como eu citei ali mesmo, até a compra 884, datada do dia 12, até porque assim, se trata de um portão galvanizado, que nem diz, uma cortina de aço galvanizado, e o valor de R$17 mil. Então, acho que as perguntas estão bem claras ali, né, em relação à marca, às especificações do produto, né, para saber a metragem certinha do 17 mil não deve ser um portão pequeno, né, uma cortina pequena. Então, que o Executivo nos respondesse isso aí, até para a gente poder passar para a comunidade que, às vezes, questiona onde vai ser instalado, o porquê, de que forma foi feito. Seria mais ou menos isso. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 14/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleski Krause. Pedido de informação número 14 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal sobre o plano de trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que subscreve requer que seja enviado à Casa Legislativa o plano de trabalho referente à mensagem do projeto de lei número 6 de 2021, redigido pelo Executivo dia 22 de março de 2021 e protocolado na Câmara no dia 15 de abril de 2021, solicitando a abertura de crédito especial no valor de R$100 mil, votado e aprovado por unanimidade no dia 3 de maio de 2021. Justificativa. Justifico este pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, que é fiscalizar. Desde já, agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78B da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 5 de maio de 2021. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, também vou discutir, até para salientar que, na verdade, deixei passar a sessão passada, já ia fazer esse pedido na sessão passada, mas então também deixei claro que iria vir com um pedido de informação referente a não só esse, como também o outro de abertura de crédito. Esse em relação a 100 mil, até porque se trata de um convênio firmado com o governo do Estado, né, para a gente saber certinho o que está no plano
de trabalho, né? O que envolve tudo, esses 100 mil reais e de que forma será feito. O plano de trabalho existe, e eu acho interessante que o Executivo nos mande para essa casa, até para a gente também, da mesma forma, passar para a comunidade o plano de trabalho. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 15/2021, subscrita pelo vereador Fábio Dolesky Krause. Pedido de informação número 15 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo sobre plano de trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve este requer que seja enviado à Casa Legislativa o plano de trabalho referente à mensagem do projeto de lei número 7 de 2021, redigido pelo Executivo dia 22 de março de 2021 e protocolado na Câmara no dia 15 de abril de 2021, solicitando a abertura de crédito especial no valor de R$ 70 mil, votado e aprovado por unanimidade no dia 3 de maio de 2021. Justificativa. Justifico esse pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, que é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 5 de maio de 2021. Fábio Dolesky Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Vou discutir novamente, senhor presidente, só a nível de deixar registrado, que também se trata, né, de uma abertura de crédito especial no valor de R$ 70 mil. Também é um convênio firmado com o Estado. A administração passada fez um convênio, firmou esse convênio com o Estado. E existe também um plano de trabalho. Há pouco nós estávamos ali nas comissões, e esse é referente aos poços artesianos, né? Então, nada mais justo do que nós termos esse plano de trabalho para ver a forma correta que foi trabalhado lá atrás para ser implantado. Seria isso, senhor presidente. E só dizer assim também, senhor presidente, em relação a esses dois pedidos, eu procurei deixar ali bem explícito quando eu redigi, a questão assim, o Executivo redigiu no dia 22 de março, né? E foi protocolado na Câmara dia 15 de abril, quase um mês depois de redigido, né? Então, ficou quanto tempo lá? Quase um mês ficou lá para ser protocolado na casa. Fiz questão de frisar, assim, até para as pessoas entenderem o processo. Obrigado. Continue em discussão. Em votação, este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 16/2021, subscrita pelo vereador Fábio Dolesky Krause. Pedido de informação número 16/2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria competente sobre procedimentos na compra de alimentos escolares. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve este requer que seja enviado à Casa Legislativa a resposta sobre os devidos questionamentos relacionados abaixo. A. Como é elaborada a seleção de produtos a serem adquiridos em relação tanto nas marmitas como na merenda escolar. B. Devido às compras que constam no portal da transparência, como é feita a cotação de preços e por quais servidores? C. As compras que constam no portal da transparência é uma estimativa para quantos dias letivos? D. Como é definido a entrega dos produtos? Exemplo, diário, semanal, mensal ou outros. E. Existe um conselho para auxiliar? Caso a resposta for sim, qual a lei que o criou? Quantos representantes pertencem ao mesmo? Quais as funções e nomes? Justificativa. Justifico este pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, que é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias,
conforme inciso 3, artigo 78B da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 5 de maio de 2021. Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, também vou discutir, até porque foi um tema levantado por mim aqui sessão passada, em relação à questão das compras, né? Então, como se trata de produtos perecíveis, né, e a gente sabe, não se sabe ao certo quando irá começar as aulas, né, vivendo essa questão da pandemia, mas no portal consta ali várias compras, né? Então, assim, até para as pessoas ficarem a par do procedimento, senhor presidente, né? Por se tratar de produtos perecíveis, como é feito, né? Que nem eu coloquei ali, como é que é feita a entrega, né? Primeiro, desde como é feita a compra, né? Se é feita uma tomada de preço, com quem é feita essa tomada de preço, por qual pessoa que faz essa tomada de preço, e principalmente em relação a produtos perecíveis, em relação a se existe já definido se essas entregas da mercado vai ser diário, semanal, mensal, como está ali. Eu acho que a gente, como existe no portal, só que no portal consta quantidades e valores, né? Então, acho que nada mais justo da gente saber o procedimento num todo como funciona. Eu tentei elaborar da melhor forma possível para ficar bem claro para as pessoas, até porque se trata de valores, se trata de quantidades, né? E então, assim, produtos que a gente sabe diferenciar e fazer uma conclusão, basta a gente ligar a TV e ver toda hora ofertas disso, oferta daquilo, né? Então, a questão em termos de valores se fecha, porque o nosso papel aqui dos principais é fiscalizar. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 17/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Pedido de informação número 17 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido de informação ao Poder Executivo Municipal sobre medicamentos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve este requer que seja enviado à Casa Legislativa uma listagem dos medicamentos devido a um comentário na página da Câmara Municipal de Vereadores no Facebook, na sessão ordinária do dia 19/4/2021, por uma servidora em cargo de comissão, CC3, assessor técnico, senhora Suelen Lipke Echeverria, ao qual relata o fato de remédios vencidos e vencendo mês a mês. Dito isto, solicito o que segue abaixo. A. Listagem dos medicamentos vencidos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, nome por nome, mês a mês. B. Quantidades dos mesmos, mês a mês. C. Datas de validade dos mesmos, mês a mês. D. Numeração dos lotes, mês a mês. E. Fornecedores com as datas de aquisição dos medicamentos vencidos. Justificativa. Justifico este pedido de informação, levando em conta o comentário citado acima, e como entre as principais atribuições do vereador, que é fiscalizar. Desde já agradecemos a informação, reiteramos o prazo legal para a resposta de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78B da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 5 de maio de 2021. Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, vou discutir também, até porque como a nossa sessão ela é transmitida via Facebook, e na sessão do dia 19, que nem eu citei ali, a senhora Suelen Echeverria fez um comentário e nesse comentário ela direcionou a mim. Eu até vou ler aqui, senhor presidente, até para justificar. Ela postou o seguinte: senhor Fábio, remédios estão vencendo todo mês, desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
e por cada mês que sucede. Não é estranho? Perguntando. Parece coisa feita de propósito, para que se dificulte o bom andamento de uma das principais necessidades, que é a saúde. Posso estar com síndrome de perseguição, mas que é estranho esses vencimentos, isso é. Por que tantos remédios vencendo na troca do governo? Pergunta. E de mês em mês, essas compras não foram planejadas? Outra pergunta. Como a administração anterior fazia as contas de logística desses remédios? Mais uma pergunta. Por que compraram sabendo que venceriam na virada de ano e de mês em mês? Outra pergunta. Para muitos, isso, no mínimo, é estranho. Então, eu fiz questão de fazer esse pedido de informação, senhor presidente, porque é muito grave o que essa servidora postou. Então, assim, e como nós estamos aqui e sendo pagos justamente para fiscalizar, e a gente não tem que, independente de sigla partidária, mas se houve, o que dá para entender pelo comentário dela, que houve alguma manipulação. Então, se realmente houve essa manipulação, que seja investigada. Então, assim, por um primeiro passo, a gente precisa saber detalhadamente. Então, fiz a questão de fazer essas perguntas no pedido de informação, até para saber certinho quais os medicamentos, a quantidade, o lote, né, para nos passar. Eu já, mais ou menos, já tinha me posicionado na questão que nós estamos vivendo um ano de pandemia. Então, quer dizer, se a gente parar para analisar todo o ano passado, né, e outra, existe uma farmacêutica, né? Eu acredito que a Alessandra, né? A farmácia, isso deve ser, eu estou falando uma coisa que eu acredito que deva existir um levantamento, uma base de cálculo para chegar no posicionamento de fazer as aquisições. Outra, que existe um consórcio, né? Existe um consórcio para aquisição de medicamento. Mas o ponto que eu quero ressaltar, senhor presidente, primeiro, a pandemia. Eu já citei sessão passada aqui, até por questões na minha própria família. Tem pacientes que começaram a deixar de se consultar devido à pandemia, né? Consequentemente, é prescrito menos remédio, correto? Isso é um posicionamento que eu acho. Então, assim, um posicionamento meu. Então, assim, eu acho que está bem claro nesse pedido de informação, né, que a farmácia, o executivo, sei lá, nos forneçam detalhadamente isso, até para a gente saber, porque, na verdade, independente do que for, não deixa de ser uma acusação que essa senhora fez via Facebook. Então, eu me propus, já que como ela direcionou esse questionamento e citou o meu nome, embora eu não estava aqui, senhor presidente, a maior parte de nós não estávamos aqui na legislatura passada, mas como ela citou meu nome, me senti na obrigação de fazer, então, esse pedido de informação, né, para a gente verificar o que houve, né? E aí, posteriormente, a gente calcular para ver o que houve, se a demanda do ano passado foi menor ou maior do que a demanda desse ano. Alguma coisa aconteceu. É óbvio que, se tratando de medicação, se tratando de questões onde envolve a questão do médico, às vezes o médico tem uma preferência por prescrever um determinado medicamento e, às vezes, deixar um outro de lado, né? Se existe, daqui a pouco, também esse contato entre farmacêutica com médico, né? Daqui a pouco tu tem um remédio que está mais sobrando, tem mais em estoque, e é a mesma, como é que se diz, a fórmula, né? Se existe esse contato, só que assim, me chamou muita atenção, porque eu considerei tipo uma postagem um tanto quanto ofensiva e dando a entender que existia coisas erradas. E se existia ou existe, cabe nós, aqui como vereadores, pago pelos impostos dos cidadãos, correr atrás para verificar. Então, seria mais ou menos isso, senhor presidente, embora que a gente sabe
que nessa questão de remédio, praticamente assim, é impossível ter uma exatidão certa, né, de remédio, né? Então, deixar frisado mais uma vez, a gente viveu todo esse período de pandemia. O quanto deve ter diminuído? Isso aí vou fazer um pedido de informação mais à frente, até para fazer uma comparação. Como eu digo, eu sei pela minha família, né? Às vezes tu estava com uma dorzinha aqui, não vou ir porque eu posso daqui a pouco me contaminar. Então, eu acredito que muito em conta se levou a isso, né? Mas aí, que nem eu digo, tem que avaliar com a própria farmacêutica, que é a mesma, né? A mesma que é hoje é a que era, né? Então, para avaliar essa situação. Só fiz questão de fazer, porque como ela citou o meu nome. E eu não vou estar respondendo em Facebook, né? Então, a gente tem esse momento aqui justamente para debater essas demandas da sociedade. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação. Este pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 39/2021, subscrita pelo vereador Geiso Messias Tim. Indicação número 39 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para a recuperação e recolocação de portão na entrada do posto de saúde da São José. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja recuperado e recolocado o portão de acesso ao posto de saúde da colônia São José, na zona rural do nosso município. Justificativa. Justifico esse pedido, tendo em vista o aumento de segurança no local, pois após a reforma e mudança da equipe para o prédio reformado, o portão até o momento não foi recolocado. Na certeza do atendimento e antes que aconteça algum assalto ou algum dano ao prédio, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 5 de maio de 2021. Geiso Messias Tim, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste, boa noite. Este pedido de indicação sobre a recuperação e recolocação do portão de acesso ao posto de São José é um pedido meu, como ex-funcionário e também morador do local. Esse pedido se faz necessário para que possamos evitar danos e assaltos ao prédio recém-reformado, pois o movimento na São José, que é a principal estrada de ligação da zona rural, tem apresentado muito movimento, principalmente durante a noite, que é o que mais me traz preocupação. Obrigado. Continue em discussão. Continue em discussão. Não, só ia ressaltar, como eu citei antes, em relação a um portão de 17 mil reais, de repente é esse, vereador. Acho que não, né, pelo valor, mas tudo bem. Continue em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de apoio número 01/2021. Moção de apoio número 01 de 2021. Os vereadores da Câmara Municipal de Turuçu vêm manifestar publicamente a moção de apoio a todos os profissionais da área da enfermagem, visando garantir a tramitação do projeto de lei número 2564 de 2020, que está protocolado no Senado. Versando sobre piso salarial para a categoria e a redução de sua carga horária. Trata-se de reivindicação fruto de imensa e longa luta da enfermagem brasileira. Neste contexto de pandemia, isso se torna mais notório. É graças aos enfermeiros e enfermeiras que a população brasileira consegue ser cuidada e paulatinamente vacinada. São os enfermeiros e enfermeiras que estão na linha de frente, na maior crise sanitária da história da humanidade, mesmo com salários defasados, condições de trabalho indignas e subvalorizados. É importante que se reflita sobre a relevância histórica da enfermagem para todos os serviços de saúde do mundo. A enfermagem, diferente de outras profissões da saúde,
é assalariada e, de fato, não consegue trabalhar como profissional liberal. A categoria se submete a regimes de remuneração injusta, incompatível com o nível de formação acadêmica exigido para o exercício da profissão. Ante o exposto, reitera-se o pedido de apoio à categoria, para que o referido projeto volte a ser objeto de análise e tramitação no Congresso Nacional. Face ao exposto, requer a esta colhenda casa a aprovação da presente moção de apoio aos profissionais da área de enfermagem, e que uma cópia seja encaminhada ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara Federal, deputado Lira. Turuçu, 3 de maio de 2021. Esta moção foi assinada por todos os vereadores desta Casa Legislativa. Esta moção está em discussão. Em votação. Sim. Só discutir e dizer que isso é o mínimo que todas as câmaras do país se mobilizem, né, em prol desse projeto de lei que está tramitando, né, que isso é o mínimo que os enfermeiros, o pessoal da classe toda merece por estar enfrentando, pela coragem, né, pela insistência em querer o bem do nosso povo. Cara, isso é fenomenal. Eu espero que realmente, com a união de todas as câmaras, de todo o povo, de todo mundo, que realmente se concretize, senhor presidente. Repito, é o mínimo que esses profissionais, o mínimo que eles merecem por tudo que enfrentaram, estão enfrentando e ainda vai enfrentar, ainda a gente vai saber até quando. Obrigado. Continue em discussão. Só para constar, senhor presidente, que embora todos estejam vendo a luta da enfermagem nessa pandemia, algumas classes da medicina e alguns hospitais particulares do nosso país já fizeram moção de repúdio para que se desse o aumento salarial e diminuísse a carga horária da enfermagem. Muitos dos hospitais particulares são contra. Muitos sindicatos médicos são contra a esse projeto. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Esta moção foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 01/2021. Requerimento número 01 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos através deste requerer a mudança de horário das sessões da Câmara Municipal para as 16 horas, a partir da próxima sessão. Justificamos o presente requerimento tendo em vista a compatibilidade de horário, também com a Prefeitura, o horário de nossos funcionários, visando o horário de transporte para locomoção de funcionários que estudam, no caso estagiário. Assim, teremos a presença de todos em horário integral nas sessões desta Casa. Sala das Sessões, 3 de maio de 2021. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB, Fábio Doleski Krause, vereador do MDB, Jason Messias Tim, vereador do MDB, João Pedro Berwald, vereador do PP, Marcelo Ponoff, vereador do PP, Marlon Tadeu Prajo Centeno, vereador do PDT, Paulo Renato Peter Júnior, vereador do PP, Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Este requerimento está em discussão. Senhor presidente, eu vou colocar que, antes que... Vou botar já a minha carroça na frente dos bois, antes que saiam falando por aí que eu também estou pedindo, mas que eu estou pedindo única e exclusivamente que eu estou pedindo, eu, Marlon, para compatibilizar com o meu horário na Santa Casa. Tá? Não tem nada a ver, eu tenho folga todas as segundas-feiras, quando eu preciso de sessão. O que a gente está pedindo foi uma conversa entre todos os vereadores, os 8, não excluindo o senhor presidente, pois como não vota, não faria sentido, né, se envolver, e dizer que esse sempre foi o horário da Câmara. Sempre foi. A gente, nos últimos 4 anos, foi uma briga imensa, pois tínhamos nesta casa 3 funcionários concursados. E os mesmos sempre queriam que fossem depois das 17h30 para ter a compatibilidade de horário. Tá? Não vamos dar desculpa aqui que a população nos pediu, não vamos dar desculpa aqui que é porque
não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. A verdade, e às vezes ela dói, é que tanto faz o horário que nós fizermos a sessão, porque infelizmente a população não comparece. Hoje temos a presença de um morador de Turuçu, a gente agradece a sua presença, mas isso é raridade. Agora vai vir o inverno, meu Deus, não vem uma viva alma aqui. Então, assim, todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de criticar, de perguntar, mas não digam que a gente está mudando o horário da sessão para prejudicar a população, porque a população não vem. Graças a Deus, agora temos 26 pessoas assistindo. E dessas 26 vai se transformar em 188, 200, dependendo da sessão, se tiver alguma polêmica, chega a quase 1.000 visualizações orgânicas. Então, a sessão está gravada, tá? A gente vai facilitar, sim, a vida de alguns funcionários, a gente vai facilitar, sim, a vida dos vereadores que moram no interior, que vêm para cá, para as comissões da tarde, para facilitar a vida de todos, mas não para prejudicar a população que vem na Câmara, porque, infelizmente, ninguém vem. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. É isso, senhor presidente. Obrigado. Continue em discussão. Eu só vou discutir, senhor presidente, até para reforçar. Na verdade, desde a emancipação de Turuçu, já se teve a sessão ordinária em vários horários. Eu posso falar isso até com uma certa propriedade, porque mesmo quando não fui vereador, sempre procurei me fazer presente nas sessões. Duvido muito ter outra pessoa no Turuçu que presenciou ou assistiu, ou da forma que achar melhor, mais sessões do que eu. Porque gosto do sistema legislativo, do debate, da troca de ideias, né? Em questão de horário, né, que nem nos foi procurado, foi proposto a mudança, eu vou dizer, para mim tanto faz. Para mim tanto faz, se for às 2 da tarde, às 4 da tarde, ou às 6, às 8, né? Só que assim, a nível de segunda-feira, né, até para as pessoas que estão nos escutando via Facebook, é que existem as comissões permanentes dentro da casa, né? Então, essas comissões, elas se reúnem antes, né, para avaliar projetos que entram na casa, questões questão de ser constitucional ou não, ou que seja, ou daqui a pouco se tem que emendar ou suprimir alguma coisa, algo nesse sentido. Então, assim, hoje, para se ter uma ideia, eu vim para cá 9 e pouco da manhã, né, e depois 1h30 já estava de volta, estou até agora. Então, quer dizer assim, a gente vem seguidamente na Câmara, amanhã provavelmente estaremos aqui de novo, né? Então, assim, independente, o horário, acho que independe. Acho que às 4 horas aceitei, até porque a gente já dá um segmento pós as comissões permanentes, já embala e como a maioria do nosso cidadão está, graças, mais uma vez, dizendo a proposta do Marlon, que hoje é transmitido via Facebook, então ficou mais prático também para as pessoas assistir, e não só no momento da sessão, mas como também pode assistir mais tarde, né? Então, questão de horário, acho que, sei lá, daqui a pouco até melhora o público, né, Marco? Quando vê até melhora o público às 4 horas, vai saber, a gente não tem essa noção. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Continue em discussão. Senhor presidente, posso só quebrar o protocolo por 1 minuto? Acho que eu não posso ser injusto, né? Eu falei que as pessoas não vêm, na verdade as pessoas vêm quando nós pedimos, que tem algum assunto muito importante, elas vêm, e não posso cometer a injustiça de dizer que, né, de não citar o vereador Fábio, né, que passou aí os 4 anos nos acompanhando praticamente que semanalmente. Continue a discussão. Em votação, este requerimento foi aprovado por unanimidade. O vereador Fábio fará o uso da tribuna. Vereador Fábio.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, o Esticão, que está aqui com a sua ilustre presença, uma boa noite a todos. Senhor presidente, volto à tribuna, infelizmente, para bater na mesma tecla. Senhor presidente, a gente muito discutiu, debateu a questão do projeto da 02, tal projeto das contratações. Foi feito, eu pedi adiamento de votação, pedindo ao Executivo que fosse feito, que mandasse a emenda para ser feito o processo seletivo simplificado, que é assim que determina a lei, a questão de desmembrar o projeto, para a gente não ter que votar tudo num artigo só, até porque eram cargos distintos, né? Médico, farmacêutico, fisioterapeuta, 5 serviços gerais, mais 3 monitores e uma servente. Pois muito bem. Quero dizer, senhor presidente, mais uma vez, até porque agora a gente tem a oportunidade de esclarecer, das pessoas ouvir, do processo. Então, assim, ó, eu já citei semana passada aqui, que teve um senhor lá na minha casa, relatando que lá no Executivo disseram para ele que ele não poderia mais ser contratado e que a culpa era minha. Hoje o vereador Mano me procurou, duas pessoas falaram para ele a mesma coisa, que disseram para ele que não podem ser contratados porque o vereador Fábio não sei o quê. Na verdade, eles querem dizer que eu sou o culpado na história, mas, na verdade, eles não vêem argumento. E cito por quê. Primeiro, foi colocado em votação, fora eu, os colegas todos votaram a favor, eu fui o único vereador que votei contra, já começa por aí. Como é que eu vou ser responsável por um projeto de contratação onde eu votei contra? Por que eu votei contra? Primeiro, votei contra os monitores, os serventes e os serviços gerais. Está gravado, está nos anais, para quem quiser, podemos ou puxar aí no Facebook, podem ter certeza que é o que eu falei. Eu votei contra os monitores porque na justificativa do projeto dizia que os monitores era para cuidar de duas crianças que estavam no abrigo da criança, né, cuidando dessas crianças. Em cima disso existia um despacho judicial, mas pelo que eu conversei até com o assistente social e tudo, estava numa tramitação de que essas crianças seriam devolvidas ao pai. Então, eu não poderia, né, como vereador, deixei bem claro, não questionei o posicionamento de vocês, e sim expliquei o meu posicionamento, que eu não poderia votar para a contratação de 3 monitores por 6 meses, prorrogável por mais 6, sendo que a qualquer momento poderia sair uma decisão judicial dando a guarda ao pai. Pois bem, essa decisão saiu. Quinta-feira agora saiu. A guarda foi para o pai. Então, toda aquela... É que nem o vereador Marlon falou, acho que semana passada ou retrasado. Às vezes a gente acaba entrando numa discussão por nada. Ou seja, sabia-se, né, que iria vir a qualquer momento. Tanto é que o próprio Executivo já tinha levado os móveis pertencentes das crianças. Então, era questão de tempo. Mas vamos mais longe. A questão da servente se enquadra junto com as monitoras, senhor presidente. Se enquadra junto. Aí, eu fui favorável à fisioterapeuta, fui favorável ao médico, fui favorável à farmacêutica e fui contra a contratação dos 5 serviços gerais, e deixei bem claro aqui, que era por 3 meses. Então, eu acho insuficiente, vamos dizer assim, trabalhoso, não só para o Executivo elaborar um edital de convocação para um processo seletivo simplificado, tanto também para a pessoa que vai participar desse processo seletivo, porque precisa trazer documentação,
por um prazo de 3 meses. Ainda lancei a ideia, o maior leve, vocês devem se lembrar disso, que então se fizesse para mais tempo, para 6 meses, ou até 1 ano, se quisesse, prorrogável por mais 6. Ou seja, ficou nos 3 meses, e nos 3 meses eu votei contra. Votei contra. Só que, o que o Executivo diz para as pessoas? Que não vai fazer mais. E o culpado sou eu. Como que eu vou ser culpado, gente? Pelo amor de Deus. O que eu tenho a ver? Eu pedi que se fizesse um processo seletivo, que é lei, e está aqui, pessoal, o que veio para nós, a emenda ao projeto de lei 02, em urgência, está aqui. Vou ler para vocês. Acrescenta ao PL o parágrafo único em seu artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo único. A forma de contratação dos cargos referido no caput do presente artigo dar-se-á através de processo seletivo simplificado, Turuçu, 15 de abril de 2021, assinado Ivan Eduardo Scherdim. Está aqui o documento. Não fui eu que fiz o processo seletivo, eu nem tenho poderes para isso. Quem tem é o Executivo. Agora, se o Executivo quer botar toda essa culpa nas minhas costas, eu não vou carregar. Não vou carregar mesmo, porque eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de querer fazer com que as coisas andem certo, que as coisas sejam da maneira correta. Se agora, por essa decisão judicial, que a justificativa se cai por terra porque as crianças vão embora, e eles pensam que aí só fazer um processo seletivo só para esses 5 serviços gerais por 3 meses não vale a pena, não venha justificar isso tudo nas minhas costas. Eu avisei tudo antes. Eu disse, essas crianças vão embora, o pai vai ganhar a guarda da criança, não, a justificativa cai por terra, e aconteceu. Quinta-feira agora saiu a decisão. Só para deixar bem claro, porque assim, o Mano me comentou isso hoje, eu já passei por isso em casa, até para uma pessoa muito amiga minha, eu até expliquei para ele, ele entendeu, não existe mais aquela fórmula antiga, né? Aquela fórmula antiga de ir para uma campanha política e prometer emprego, né? A não ser em cargo de comissão, que é de livre nomeação e exoneração do prefeito. Caso contrário, gente, a partir do momento que haver uma possibilidade de contratação, tem que ser feito por processo seletivo. Não é eu o culpado, não sou eu o culpado. Isso está bem claro, existe lei para isso. Então, assim, é lamentável o Executivo achar essa desculpa para não fazer o processo seletivo simplificado para esses 5 serviços gerais. Lamentável. Eu não tenho culpa e não vou deixar barato. Se tiver que discutir, vou discutir. Se tiver que subir aqui semana que vem para falar de novo, vou falar de novo. Não aceito esse tipo de coisa. É o tipo de política suja, não se faz esse tipo de coisa. Não tem necessidade de fazer isso. Não existe a mínima possibilidade necessidade de fazer isso. Não sei qual é o meu tempo, senhor presidente, mas só para também abordar um outro tema, que vem, eu estou aqui com um papelzinho dos 100 dias do governo, que também o prefeito citou aqui, que na farmácia municipal encontramos remédios vencidos, e muitos já vencendo em janeiro, então já também condiz com o meu pedido de informação referente o que a servidora mencionou na nossa página do Facebook. E um pouquinho antes, senhor presidente, no mesmo parágrafo, o prefeito tinha respondido, dado a seguinte informação. Eu vou só abreviar aqui. Ainda na saúde, identificamos uma única ambulância com UTI e ainda estragada, com o conserto custando mais de R$50 mil, sendo o município obrigado a contratar ambulância para a remoção de pacientes com Covid-19 em estado grave. Gente, pelo amor de Deus, desde quando que nós temos uma UTI móvel, vereador Marlon? Desde quando? Faço o seguinte questionamento: se, mesmo que não tivesse estragado o motor dessa tal UTI, nós temos o quê? É uma ambulância melhorada, ela pode se tornar
uma UTI móvel, mas ela não é UTI móvel. Então, eu deixo um questionamento, até porque ele citou, o prefeito, só para concluir, senhor presidente, o prefeito citou que já que a ambulância estava estragada, ele foi obrigado a contratar uma ambulância. E eu deixo a pergunta no ar, se a ambulância que nós temos, que a gente possui de UTI, se ela tivesse com o motor em bom estado, se essa mesma ambulância poderia transportar o paciente que a gente teve que transportar. Com certeza não, porque ela tem condições de se tornar, né? Para instalar ainda um monitor, um respirador, a gente não tem. Ou seja, nós teríamos que locar da mesma forma, senhor presidente. Só que na justificativa que ele deu, dá a entender que por causa de uma coisa teve que contratar. Mentira, a que nós temos não tem condições de transportar uma pessoa com Covid. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 08/2021, oriundo do Executivo Municipal. Projeto de lei número 08. Altera a redação do artigo 8º e 9º da Lei número 157 de 1999, de 12 de abril, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 8º da Lei 157, de 12 de abril de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Em loteamento popular, os lotes terão a. Testada mínima, 5 metros. B. Área mínima, 125 metros quadrados. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 8º da Lei 157, de 12 de abril de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Em área de loteamento não popular, os lotes terão a. Testada mínima, 5 metros. B. Área mínima, 125 metros quadrados. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O projeto em questão, que tem a iniciativa do Executivo Municipal, levou em consideração a necessidade de regularização de imóveis no município com áreas menores do que as permitidas pela lei que está sendo alterada. Considerando que a Lei Federal número 6.766, de 1979, em seu artigo 4º, inciso 2, diz que, artigo 4º, a linha 2, os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Sugerimos a aceitação do referido projeto e contamos com o apoio para aprovação do mesmo. Turuçu, 6 de maio de 2021, Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 09/2021, oriundo do Executivo Municipal. Projeto de lei número 9 de 2021. Concede isenção do crédito municipal referente à taxa de fiscalização e vistoria, disposto no artigo 67 da Lei Complementar número 1 de 2013 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a isenção da taxa de fiscalização e vistoria, prevista no artigo 67 da Lei Complementar número 1 de 2013, aos estabelecimentos inscritos no Cadastro Municipal de Econômicos até 31 de 12 de 2020. Artigo 2º. A concessão dos benefícios objeto desta lei será realizado de ofício pela Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 3º. A concessão do benefício que se refere a esta lei não implica
direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas pelo Poder Público Municipal. Artigo 4º. As normas, instruções e ou orientações que se fizerem necessárias à aplicação ou execução desta lei devem ser expedidas mediante atos da Secretaria competente. Artigo 5º. Os benefícios previstos nesta lei se aplicam aos critérios municipais lançados no exercício de 2021 e terão vigência até 31 de dezembro de 2021. Parágrafo único. Após o prazo específico no artigo 5º desta lei, as regras aplicadas serão constantes nas normas correlatas. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O projeto em questão tem a iniciativa do Executivo Municipal em decorrência do período de recessão de que se encontra nosso país, diante da pandemia do Covid-19, considerando a clara perda de capacidade econômica financeira, diante do abalo econômico causado pela Covid-19, bem como invocando a dignidade e o melhor interesse público. Com o objetivo de incentivar a continuidade dos estabelecimentos exercerem as atividades de forma legal junto ao município e contribuindo um ambiente positivo e favorável para estes empresários que têm dentro da sua característica o empreendedorismo. Este projeto visa conceder a isenção da taxa de fiscalização de vistoria anual para o exercício 2021. A aceitação do referido projeto é um incentivo dos empreendedores. Por isto, conto com o apoio para a aprovação do presente projeto. Turuçu, 6 de maio de 2021, Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal de Turuçu. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, gostaria, então, de agradecer mais uma vez, ao Esticão, que passou com nós aqui esta tarde, assistindo a sessão. Obrigado pela presença. Neste momento, as 26 pessoas que estão assistindo simultaneamente pelo Facebook, as que entraram e por algum motivo tiveram que sair, e as que vão assistir após o ao vivo, na gravação do Facebook. Desejar a essas pessoas e aos colegas vereadores um bom final de segunda-feira e uma ótima semana de trabalho a todos. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu só queria fazer uma comunicação, ela pode ser pessoal, pode ser da forma que interpretar. Senhor presidente, até porque o Executivo nos mandou esse ofício 155, senhor presidente, e até parabenizar o Executivo por nos mandar agora a relação com os nomes do secretariado, não tinha mandado ainda para nós. Só salientar, senhor presidente, o quanto é importante, eu vou só levantar uma questão aqui, senhor presidente. Ano 2019, tá? A lei 1366, que criou o Plano Municipal de Saneamento Básico, nessa lei fez com que o saneamento saísse da saúde e viesse para a agricultura, correto? Então, assim, a gente vê dentro do portal da transparência, às vezes, um cargo, e aí está lá, SMSSMAAS, ou seja, Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social. Na verdade, não é mais, porque o saneamento, na verdade, está dentro da agricultura. Tanto é que vocês podem ler aqui nesse próprio ofício que o Executivo mandou, esse 155, pega ali a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação, E esta da habitação foi pela política de habitacional criada pela Lei 1370 de 2019 também. Então, assim, essa questão das siglas, vamos dizer assim, da nomenclatura das secretarias, está um tanto quanto meio confuso, Então, assim, se parar para analisar, senhor presidente, tipo a nossa Secretaria de Agricultura,
é esmalte, né? Na verdade, ela teria que ser esmaltes, teria que ter esse S, o S do saneamento lá da saúde teria que vir para a agricultura, né? E automaticamente subtrair o S da Secretaria de Saúde e incluir um H de habitação. A mesma coisa na educação, que é a SMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Turismo. Falta o T. Então, assim, daqui a pouco, se alguém do Executivo estiver nos escutando, que daqui a pouco avalie essa coisa, assim, para ficar uma coisa mais ajustada, mais certinha, até porque, embora falar a sigla da Secretaria de Saúde é complicado, né? É meio difícil. Mas seria isso, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Boa noite, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Não, só salientar, semana passada, na quinta-feira, eu recebi o assessor do pessoal do Covat lá, né? O Aníbal Ribas. Levei ele para conhecer o pessoal do Quilombo da Mutuca lá, o pessoal da Associação do Morango. Acho que vamos conseguir fazer uma grande parceria, trazer grandes ideias, grandes projetos aí para o município, né? É só para não deixar passar em branco, tá bem? Obrigado. Mais algum vereador? Então, nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar no dia 17 de maio de 2021, às 16 horas. Uma boa noite e Deus abençoe a todos.